Meu irmão, meus cumprimentos, minha consideração, meu respeito. Você está assistindo essa série O Cientista Espiritual André Luiz. Precisa ser conhecido esse cientista, porque é revolucionário o que ele está dizendo. As informações dele vão ajudar muitos estudiosos do ser vivente na Terra, para compreender o ser vivente no mundo espiritual, compreender a fisiologia daqui com a do mundo espiritual e fazer essas ligações. Então o André ele está estudando aí do início da formação desses seres, por isso que eu escolhi o livro Evolução em Dois Mundos em primeiro. Isso está na página 50 da sexta edição do livro Evolução em Dois Mundos, da editora FEB, Federação Espírita Brasileira. Ele vai falando, estou preparando o trabalho no início da formação desse ser, para depois poder discutir o ser mesmo, principalmente aqui no homem. E ele vai usar esse termo, concentrações fluídicas magnéticas. Olha, ele diz o seguinte: ao toque dos operários divinos, a matéria elementar fora do princípio transubstanciada em massa astronômica. Os elétrons e prótons que teceram o largo berço da humanidade em plena via cósmica. Olha o que ele está dizendo inicialmente nessa lição. Ele está dizendo que é o toque de operários divinos, ou seja, seres angelicais que estavam aqui ajudando Jesus, a matéria elementar fora, a princípio, transubstanciada em massa astronômica de elétrons e prótons. Ele está dizendo que os prótons e elétrons foram formados por seres evoluídos. Não é Deus criou o princípio inteligente, a massa elementar. Esses seres é que já formam os prótons e elétrons. Isso é uma revolução que ele está dizendo. Que terceiro, o largo berço da vida humana em plena vida cósmica. Ele está dizendo em plena vida cósmica. Aí ele diz, e ainda sob a inteligência deles, com a supervisão do Cristo de Deus, semelhantes recursos, a formação dos átomos em elementos. Olha o que ele está dizendo, que é esses seres que transformaram os átomos em elementos. Os elementos químicos não foi formado por Deus, Deus foi formado o princípio material. É esse fluido cósmico universal. Esses seres é que vai transubstanciando essas massas astrônicas e formou os elementos químicos. Ele diz, esses elementos químicos combinam os elementos em conjunto químico, abre-se os conjuntos químicos, dão lugar aos coloides e mesclam-se coloides em misturas substanciais, oferecendo ao princípio inteligente, oriundo da amplidão celeste. Ele está dizendo que esse princípio espiritual que veio da amplidão celeste, nem começa aqui, veio, e que vai usar esse caminho, que já está berço para eles poderem agir. Que abre da amplidão celeste, quando princípio destinado a descer, a crescer para a glória da vida, em dois planos distintos de experiência, quando se mostra ativado em constituição mais complexa, recebe desse mesmos arquiteto da sabedoria divina os dons de reprodução mais complexa. Olha o que ele está dizendo, que esses seres vêm, já está agora pronto para receber desses seres informações mais complexas, porque ele vai formar agora, mais complexa, que eles vão formar os cromossomos,
ou concentrações fluídicas magnéticas especiais. Os cromossomos é uma das bases do entendimento das reproduções no nosso planeta. Ele está dizendo isso, que esses seres vai formar esses cromossomos, que é concentrações fluídicas magnéticas especiais a se retratarem através do tempo pela reflexão constante no campo celular. Concentrações essas, quanto possível, comparada a dos moldes fabricados para o serviço de fundição na oficina tipográfica. Ele diz o seguinte, que esses cromossomos vai se formar como se fosse molde preparado para preparar, como se fosse uma oficina tipográfica. Antigamente eles preparavam os moldes para formar as letras, os moldes que formavam as letras, que formavam palavras que saía no caminho. Os cromossomos é preparado por esses seres espirituais. Você veja a simples reprodução. Olha a quantidade de trabalheira imensa, quantos bilhões e bilhões de anos passaram, quantos trilhões de seres trabalharam, e espíritos de mais alta envergadura celestiais, trabalhando para preparar o terreno para a formação dos nossos órgãos genitais e o processo reprodutivo. E aí o homem vem com a sua ignorância ainda milenar, querer destruir a reprodução, defender a legalização do aborto. Olha, se ele soubesse por trás a quantidade de seres angelicais que trabalharam para ajudar essas concentrações fluídicas magnéticas. Na realidade, é uma concentração fluídica magnética dos cromossomos, e os cromossomos ainda têm coisas mais por trás que o André vai falar nas outras lições. Essa é a lição 47. Você veja, está no início de um livro só, já peguei 47 informações científica no início de um livro como Evolução em Dois Mundos. O André deixou centenas e centenas de informações científicas, por isso que eu digo sem medo de errar, o André Luiz é um dos maiores cientistas que a Terra pôde conhecer, só que é um cientista diferente, que é um cientista espiritual, que trouxe, através da mão abençoada do Chico Xavier, esse material imenso. E, na realidade, o André Luiz é porta-voz de um grupo grande de cientistas que usa o André Luiz para chegar até nós, preparando o terreno que na frente, eu fico imaginando daqui uns 100 anos, quantos cientistas vai dizer, mas como é que esse homem disse isso lá atrás? Porque tem 70 anos que ele deu a informação dessa, vai dizer, disse lá atrás, e usou um médio semi-analfabeto, que o Chico Xavier tinha um 4º ano primário, como é que ele dá informações desse? Realmente é impressionante esse André Luiz, impressionante esse Chico Xavier, impressionante essa doutrina espírita que deixou organizada por esse mestre chamado Allan Kardec, e esse mestre fez questão de dizer, o mestre maior é Jesus. A doutrina espírita aponta para Jesus como o verdadeiro modelo e guia nós. E Jesus fazia questão de dizer, eu faço o que o Pai quer que eu faça. Jesus apontando Deus como a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas do nosso universo. Deus te guarde, um abraço bem forte, meu irmão. Até o próximo encontro nessa série, o cientista espiritual André Luiz.